Antes de começarmos com as propriedades da adição, vamos rapidamente rever o que são números naturais. O conjunto de números naturais é formado por todos os números inteiros positivos e é representado pela letra n. Pertence então ao conjunto n os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí fora. Exemplo, 20 pertence ao conjunto de números naturais, no entanto 3,5 não pertence. Uma das propriedades da adição é a propriedade comutativa. Comutar significa trocar, promutar ou, neste caso, inverter a ordem. A propriedade comutativa diz-nos que, numa adição, a ordem das parcelas não altera o resultado final. Por exemplo, se fizermos 1 mais 2, o resultado são 3. Mas se agora invertermos a ordem do 1 e do 2 e fizermos então 2 mais 1, o resultado também é igual a 3. Podemos então concluir que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. E esta é a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não alterou o resultado final. Agora, será que isto funciona apenas para o 1 e para o 2? Não, isto funciona para qualquer número natural. Por exemplo, 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, ou 5 mais 2 é igual a 2 mais 5. Podemos então generalizar esta expressão para dizer que qualquer número A mais qualquer número B é igual ao número B mais o número A, sendo que no nosso exemplo A era igual a 1 e B igual a 2. Esta é uma expressão que resume a propriedade comutativa. Outra propriedade da adição é a propriedade associativa. Associar significa reunir, agregar, juntar. A propriedade associativa diz-nos que numa adição, alterar o agrupamento das parcelas não altera o resultado final. Por exemplo, se quisermos somar 1 mais 2 mais 3, será que a ordem pela qual os somamos tem influência no resultado final? Por exemplo, se fizermos primeiro 1 mais 2 e depois somarmos o 3, temos então 3 mais 3 igual a 6. Se por outro lado quisermos somar primeiro o 2 mais o 3, temos então 1 mais 5 igual a 6. Podemos então dizer que fazer primeiro 1 mais 2 e depois somar 3 é o mesmo que fazer primeiro 2 mais 3 e depois somar 1, pois o seu resultado é igual, neste caso 6. E é isto que significa a propriedade associativa, que alterar o agrupamento das parcelas ou a ordem pelas quais as somamos não altera o resultado final. Este exemplo também não funciona só para os números 1, 2 e 3, mas sim para quaisquer outros números naturais. Por exemplo, fazer primeiro 50 mais 20 e depois somar 15 é o mesmo que fazer primeiro 20 mais 15 e depois somar 50. Podemos então generalizar e dizer que fazer primeiro A mais B e depois somar C é o mesmo que fazer primeiro B mais C e depois somar o A, quaisquer que sejam os números A, B e C. No nosso exemplo, A era 1, B 2 e C 3. Outra propriedade da adição é a propriedade do elemento neutro. Dizer que um elemento é neutro é o mesmo que dizer que este elemento não irá alterar o resultado final. E já conseguem imaginar qual é o elemento neutro da adição? O elemento neutro da adição é o zero. E porquê? Porque adicionar zero a qualquer número é esse mesmo número. É o mesmo que não adicionar nada. Por exemplo, 1 mais 0 é igual a 1. E sabemos pela propriedade comutativa que trocar a ordem não faz diferença, então 0 mais 1 é também igual a 1. Isto funciona para qualquer número, por exemplo, 125 mais 0 é igual a 125. Podemos então generalizar e dizer que qualquer número natural A mais 0 é igual a esse mesmo número A. E são estas as três propriedades da adição. Em resumo, a propriedade comutativa diz-nos que trocar a ordem das parcelas não altera o resultado final. A propriedade associativa diz-nos que podemos associar as parcelas como entendermos, que isto também não irá alterar o resultado final. E finalmente a propriedade do elemento neutro diz-nos que somar zero a qualquer número dá esse mesmo número, ou seja, que a soma do zero não irá alterar o resultado final. E agora a parte interessante. Afinal, para que é que isto serve?
Vejamos então alguns exemplos. Por exemplo, se quisermos somar 2 mais 190 mais 10, o que é mais simples? É somar primeiro 2 mais 190 e depois 10? Ou é mais simples somar primeiro 190 mais 10 e depois o 2? Se a segunda opção for mais simples, isto não é um problema, uma vez que a propriedade associativa nos diz que podemos associar as parcelas de qualquer forma e que isto não irá alterar o resultado final. Ficamos então com 2 mais 200 igual a 202 e fizemos uso da propriedade associativa. Se por outro lado tivermos agora 190 mais 2 mais 10, continuaria a ser útil somar primeiro o 190 e o 10. Isto também não é um problema, uma vez que a propriedade comutativa nos diz que podemos inverter a ordem das parcelas e que o resultado continuará a ser o mesmo. Temos então 190 mais 10 mais 2, somando primeiro 190 com 10, 200, mais 2, que é igual a 202. Agora, num exemplo um pouco mais complexo, se tivermos 190 mais 2 mais 10 mais 8 e quisermos juntar primeiro o 190 e o 10, já sabemos que podemos aplicar a propriedade comutativa, trocar a ordem do 2 com o 10 e ter então 190 mais 10 mais 2 mais 8. No entanto, talvez seja mais simples somar 190 com 10 e somar 2 mais 8 e somar depois estes dois resultados em vez de fazer a conta completamente da esquerda para a direita. Isto também não é um problema, uma vez que a propriedade associativa nos diz que podemos associar parcelas e que isto não irá alterar o resultado final. Temos então 200 mais 10, que será igual a 210. No último exemplo, temos agora 15.689 mais 0 e sabemos pela propriedade do elemento neutro que adicionar 0 a qualquer número dá esse mesmo número, sendo então o resultado desta operação 15.689. Para terminar, faremos então 4 exercícios. Consegues identificar a propriedade da adição utilizada nos exemplos abaixo?